quero cumprimentar a todos os amados ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início a essa live aqui. Estamos aqui, o irmão Wellington, o operador Wellington, a sua filha Kelly. E nós vamos dar início a essa live lendo aqui um versículo da Palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, que nos diz assim o título da lição: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E disse-lhes: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Na sequência nós vamos estar aqui fazendo essa oração, orando ao Senhor, né? E depois da oração, a irmã Kelly vai estar louvando 2 hinos para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e Criador da terra, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, meu Deus, estamos aqui, meu Pai, na Tua casa, mais uma vez nesta noite, para adorar e para glorificar o nome do Senhor. E nesta primeira live aqui da congregação do Alto Maranhão, Senhor, venha nos abençoar, venha abençoar os amados ouvintes também, que estão nos seus lares neste momento. Ó Senhor, entra com providência divina agora, abençoando, salvando, curando, realiza um milagre nesta noite, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus. A todos que estão, Senhor, ou que vão assistir essa live, que está enfermo, que está oprimido, Senhor, que está perturbado por alguma coisa, que venha se libertar agora, em nome do Teu Filho Jesus. Essa pessoa que está, meu Pai, é ansiosa, Senhor, que está sendo dominada pela ansiedade e a tristeza vem tomando conta do seu coração, mas no nome do Teu Filho Jesus, entra com providência agora, Pai, curando e libertando essa pessoa, em nome do Teu Filho Jesus. E nesse momento, nós vamos ouvir a irmã Kelly, que vai estar louvando o nome do Senhor. Meu irmão, todo mundo que está em casa, eu vou louvar um hino aqui, e que você possa tocar aí na sua casa, onde você estiver. És mais real que o chão que eu piso.
com o seu pai, irmão Érico, nessa primeira live, né? Vocês nos perdoem pelas algumas falhas, mas Deus vai nos abençoar, nós vamos acertar, vai dar tudo certo, né? E eu quero ouvir o irmão Érico, que vai estar também lendo aqui uma mensagem da palavra de Deus, né? Pregando a palavra de Deus, e você do outro lado aí, recebendo a sua bênção, recebendo você que está enfermo no seu lar, você que está oprimido, você que está com problema de ansiedade. Através da palavra de Deus você pode receber a bênção, você pode receber a cura, porque no Salmo 107 diz: enviou-lhes as suas palavras e os libertou de todas as suas enfermidades. O nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será para todos sempre. Então vamos ouvir agora o nosso irmão Érico, que vai estar meditando na palavra de Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, e você que está aí no seu lar, que essa palavra venha chegar no teu coração, que Deus em Cristo Jesus possa falar no seu coração através dessa palavra, que o seu lar seja abençoado neste momento onde ainda não podemos estar todos reunidos, mas que Deus possa te visitar neste momento através desta palavra. Eu quero meditar, deixar alguns versículos da palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, uma palavra muito conhecida, onde Jesus nos chama com todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, tudo, nossas preocupações. Ele nos chama para nós chamarmos e clamarmos a Ele e entregar tudo nas mãos dEle, porque Ele tem cuidado de nós. Assim diz a palavra do Senhor: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui uma palavra muito conhecida, onde Jesus, Ele nos convida, nos chama para entregarmos tudo nas mãos dEle. Talvez o que você esteja passando neste momento de pandemia, onde nós não esperávamos estar passando este momento, mas a palavra do Senhor nos fala para não perdermos a paciência, não nos preocuparmos e lançar toda a nossa ansiedade, todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, lançar sobre Ele, porque Ele nos convida a chegarmos a Ele. A palavra do Senhor diz assim, Pedro: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Talvez o momento em que você esteja passando seja um momento de querer desistir, onde a frieza espiritual tem chegado ao teu lar, ao teu coração, mas eu quero deixar esta palavra para você. Jesus é contigo, Ele está no teu lar, Ele está na tua casa, Ele tem contemplado toda a sua dificuldade. Não temas, continue firme, continue orando, buscando. Talvez o homem não pode compreender o que você esteja passando, talvez eu não sei como você se sente neste momento de dificuldade, mas uma coisa eu sei, que o Senhor nunca nos abandonou. Ele sempre está do nosso lado, Ele sempre está conosco. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de mim. Que esta palavra fique no seu coração. Não pare, venha até Jesus, continue firme. Jesus vai abençoar o seu lar. Em nome de Jesus eu deixo esta palavra e que ela se cumpra na tua vida, que as bênçãos do Senhor continuem alcançando o seu lar. E breve estaremos todos reunidos mais uma vez, louvando e bendizendo o santo nome do Senhor. Que fiquem com Deus. Desejo a vocês a paz do Senhor e uma boa noite, e até a próxima. Amém, meus irmãos. Ouvimos aí a palavra do Senhor por intermédio do nosso operador irmão Érico, né? E quero cantar aqui também o hino da harpa, né? Que vai nos falar aqui sobre a volta do Senhor Jesus, o hino 401 da nossa harpa cristã. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará, já deste
acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristeza nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que lhe clama, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom rei nos chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Que maravilha, né? Esse hino nos fala aqui da volta do Senhor Jesus. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Como diz um pastor, a igreja está criando asa para voar ao encontro do Senhor nos ares. A qualquer momento Jesus vai se manifestar na nuvem do céu. O apóstolo São Paulo nos disse para buscar um povo seu, especial, zeloso de boa obra. Aleluia! E eu estou esperando, como hino 300, eu estou esperando Jesus ainda que a terra se mude, ainda que se transporte para o meio das águas mares, mas nós continuamos a esperar e a confiar no Senhor. Breve Jesus voltará. No livro de Apocalipse capítulo 3, versículo 10, o apóstolo diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Qualquer momento nós vamos desaparecer da face da terra. O apóstolo Paulo diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. O que me chama a atenção, há muitos anos atrás, o apóstolo Paulo, ele já esperava o arrebatamento da igreja. Nós estamos agora há quase 2000 anos, que Paulo falou essas palavras. E hoje, meus irmãos, por isso que Paulo também disse ao livro de Romanos, que a nossa salvação, ela está mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Não tenhas medo, ainda que o vento tem soprado, as ondas têm se levantado. Estamos vivendo dias muito difíceis, estamos vivendo dias de muito luto em todo o mundo pelo coronavírus. As ondas estão se levantando, as ondas têm se levantado furiosamente, como nós vemos aqui nesta passagem em que Jesus vem andando por sobre o mar da Galileia e os discípulos estavam lá no meio do mar, sendo o barco sendo açoitado pelas ondas, o vento era contrário, e de repente aparece Jesus caminhando sobre as águas, e eles olharam e começaram a gritar, pensando que era um fantasma, mas imediatamente ele disse: não tenhas medo, sou eu, não tem mais. E Jesus diz para nós também nesta noite, nesses dias tão difíceis, tão cheios de lágrimas, de luto no mundo e no Brasil. No Brasil muitas pessoas estão perdendo as suas vidas, mas meu querido amado irmão, não precisa você se desesperar, não precisa você ficar triste, deprimido, porque o meu Senhor está dizendo para você: não tenhas medo, sou eu, não tenhas medo. O que Jesus está dizendo? Sou eu que te guardo, sou eu que te protejo. Ele diz no livro também, se não me engano, de Êxodo: eu sou o Senhor quem te sara. O nosso Deus, Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje, e Ele pode curar você aonde você estiver.
Ele diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. E ele diz na tua palavra que esses sinais seguirão os que crêem em meu nome, expulsarão os demônios, em meu nome falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. É esse Deus maravilhoso que nós servimos, que nós estamos adorando aqui nesta noite. Podemos observar ali também no livro de João, capítulo 11, quando Lázaro já estava 4 dias dentro daquela sepultura, a ponto de a irmã de Lázaro dizer para Jesus: Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias, não precisa, hoje estou conformado com a morte dele. Mas Jesus diz: eu sou a ressurreição da vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. Eu quero dizer para você que da mesma forma que Jesus ressuscitou Lázaro de 4 dias, que ele estava naquele sepulcro, esse mesmo Jesus, ele está entrando na tua casa e agora, ele está tocando em você e agora, receba o teu milagre, receba a tua cura, receba a tua bênção, porque esse nosso Deus é o Deus que criou o céu, é o Deus que criou a terra. Ele manda em cima, ele manda embaixo, ele manda nas profundezas do oceano, e ele está com seus olhos como chama de fogo, contemplando eu e você nesta noite. Não tenhas medo, oh aleluia. E Pedro, confiando naquelas palavras de Jesus, disse: Senhor, mas se é tu mesmo que está aí sobre o mar, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus diz: vem, Pedro, pode vir. E a Bíblia diz que Pedro, ele desceu daquele barco e começou a andar sobre as águas daquele mar. As águas estavam agitadas, o vento estava soprando, e diz a Bíblia que quando Pedro olhou que ele estava andando sobre as águas, ele sentiu o vento forte, ele teve medo, e diz a Bíblia que quando ele teve medo, ele começou a afundar, e ele gritou por socorro: Senhor, salva-me, Senhor. E Jesus: homem de pouca fé, por que você está duvidando? Por que você está com medo? Esse nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Jeová Rapha, é o Jeová Jireh, é o Jeová Nissi, é o Deus que provê o milagre e a cura para você e para a sua família nesta noite. Oh, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e sua família nesta noite, em nome de Jesus. Esta é a palavra que nós deixamos para o teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Mas nós vamos ouvir mais um hino pela nossa irmã Kai, que vai estar louvando mais um hino, e na sequência nós vamos ver mais um Hélio, a irmã Kelly, a irmã Sidneia. Nós vamos estar fazendo aqui uma oração, a oração do milagre, a oração da cura. Aonde você estiver, se você crê, você vai receber a tua cura. Aonde você estiver, se creres, verás a glória de Deus. Amém? Coração ouvir
nossa igreja aqui do Alto Maranhão. Nós temos também aqui a nossa irmã Jéssica, a nossa irmã Olívia, né? E outras irmãs que têm louvado o Senhor aqui com graça, né? E adorando ao nome do Senhor. E na sequência, depois desse louvor, nós vamos dar ponto final nesse trabalho, nessa live. Nós vamos estar fazendo aqui um minuto de oração, levantando um clamor para muitas pessoas que ontem mesmo fui fazer uma visita, uma pessoa estava muito deprimida, triste, e fizemos a oração, e depois que nós saímos dali daquela casa, aquela pessoa já estava alegre, né? Temos orado por pessoas que estão oprimidas. Semana passada mesmo, uma pessoa me ligou que a sua sobrinha estava sendo atacada por Satanás, que já era tarde da noite, e eu não pude ir ali, né, porque já era bem tarde, mas eu pedi à pessoa que colocasse o seu telefone, né, o celular, no ouvido daquela menina, e ali da minha casa, juntamente com a minha esposa, nós repreendemos aquele demônio, aquele inimigo que estava na vida daquela jovem. Pelo telefone eu vi ela até gritando, o inimigo se manifestando, mas depois da oração, no outro dia eu fui lá naquela casa e disse que depois da oração ela se acalmou e ela dormiu a noite toda e foi liberta para a honra e glória do nome do Senhor. Eu quero dizer para você que aonde você estiver aí, se você tiver fé, você pode também receber o milagre do Senhor nosso Deus. E nesse momento, mas irmão Hélio, mas as pessoas que estão aqui, irmão Hélio, a irmã Kelly, a minha esposa está aqui também, nós vamos levantar um clamor. E você que está triste, angustiado com algum problema, alguma luta, algum problema na família, através dessa oração, receba o milagre de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e Criador da terra, meu Deus, através dessa live, Senhor, que nós estamos realizando aqui, dentro da congregação do Alto Maranhão, juntamente com o teu servo Hélio, Caio, minha esposa que está aqui também, e nesse momento, ó Pai, nós estamos levantando um clamor, pedindo ao Senhor, que o Senhor entre com providência, que o Senhor realiza um milagre nesta casa, na vida desta pessoa, na vida desse irmão, dessa irmã, essa pessoa que está triste, essa pessoa, meu Deus, que sabe, ó Senhor, ele foi infectado pelo coronavírus, mas através da sua oração, através desse clamor, meu Deus, repreende esse vírus agora, repreende essa enfermidade maligna, libera esta pessoa, entra, Pai, com providência, com milagre agora, na vida dessa pessoa, que está com suas mãos sobre a cabeça, sobre o seu coração. Receba agora o milagre, meu irmão, receba agora a cura, minha irmã, receba agora a alegria do seu coração agora, em nome do Senhor Jesus, porque tua palavra nos afirma que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Oh meu Deus, coloque em volta desta casa, desta família, uma muralha de fogo, oh Senhor, em volta deste lado, desta casa, livrando, oh Pai, libertando de todo mal. E eu creio no milagre, e eu creio na cura divina desta pessoa que está orando comigo agora, e em nome de Jesus, eu mando embora essa enfermidade, em nome de Jesus, eu mando essa angústia, essa tristeza embora, essa opressão, essa ansiedade, sai agora da vida desta pessoa, da alegria desse coração, renove esta pessoa, onde canta lá, baixurianda, lá, manaia, receba agora o milagre de Deus, receba agora o milagre de Deus, o renovo do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e para todos sempre. Amém e amém, Senhor.